Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à aula de hoje do nosso componente de hábitos sustentáveis, do aprofundamento de ciências em ação. Eu sou a professora Eveline, estarei aqui com vocês, para apresentar esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Eu não estou sozinha, para me ajudar nessa comunicação. Estão aqui os intérpretes de Libras, a Amanda e o Felipe. Bem-vindos! E hoje nós vamos fazer uma sistematização da atividade 3, tá? Vamos retomar alguns objetivos, alguns conceitos da aula anterior, e aprender a identificar o que podemos fazer para gerar menos lixo, utilizando os conceitos que vimos até o momento e compreendendo algumas definições de políticas nacionais de resíduos sólidos, e dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Não são só palavras bonitinhas, objetivos para o desenvolvimento sustentável, mas são metas extremamente importantes aqui, que devemos seguir, que o Brasil, como signatário, assinou e devemos seguir. Estão aí os eixos estruturantes, que são compostos aí pelos processos criativos, investigação científica, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. E, não menos importante, as habilidades que estão contempladas na aula de hoje. Antes de iniciar aí a nossa conversa, é interessante vocês pegarem aí um caderno, umas folhas para anotação, anotar os pontos que vocês acham interessante, tá? A gente esquece, é normal acontecer, anotem as dúvidas, os pontos interessantes para sempre retomar aí os seus estudos no seu diário de bordo, tá? E antes de falar um pouquinho da revisão, eu vou me descrever para vocês, para que todos possam ter a visão clara aí, eu sou uma mulher branca, tenho olhos e cabelos castanhos, tenho uma estatura bem modesta, estou usando uma blusa marrom, de frio, uso óculos e estou usando uma calça jeans, não dá pra ver que eu estou atrás do balcão, uma calça jeans e uma bota, tá? E vamos olhar ali a revisão. Na aula anterior, conhecemos o conceito de pegada ecológica, Além disso, entendemos nosso papel e importância nos padrões de consumo. Eu expliquei aí passo a passo sobre o que é pegada ecológica, nós vamos rever rapidamente, qual é o nosso papel aí nos padrões de consumo, será que o que a gente consome, entre roupas, alimentos, transporte, como é que a gente mora, como é que a gente vive, influencia em alguma coisa aí, em relação ao meio ambiente. E também aprendemos, na aula anterior, sobre o dia da sobrecarga da Terra, que nós vamos recordar mais um pouquinho, que eu falei bem rapidamente na aula anterior, e analisamos os objetivos do desenvolvimento sustentável e as políticas nacionais de resíduos sólidos. Gente, nós vamos falar muito dessa política aí no decorrer do nosso componente, porque ele regula aí diversos processos, desde o descarte de lixo, como a gente gerencia esses resíduos, Vimos também que rejeitos, existe uma diferença entre resíduo e rejeito. Os rejeitos radioativos, eles já são contemplados por uma outra legislação devido à sua complexidade, Vamos passar mais um pouquinho aí. Vamos retomar aí a pegada ecológica, A pegada ecológica é basicamente a quantidade de recursos consumidos em área, em hectares, que uma sociedade utiliza para sustentar. O que é um hectare? Um hectare é uma unidade de medida que corresponde a 10 mil metros quadrados. Essa é a unidade de medida aqui no Brasil. Nós temos outras unidades de medida, aí temos alqueire, alqueirão, mas para o nosso entendimento aqui a gente trabalha em hectares, que é a unidade de medida utilizada internacionalmente para fazer esse cálculo da pegada ecológica.
Tem na internet várias calculadorazinhas, assim, vários sites interessantes que você pode calcular ali a sua pegada ecológica, né? Nesse site aí você coloca, vem umas perguntinhas, né? E você coloca, vai preenchendo ali, por exemplo, ele pergunta quanto você consome de alimentos, se você consome carne ou não, se você utiliza transporte público ou não, né? Quantos aparelhos eletrônicos você tem em sua residência. Então faz várias perguntinhas ali e calcula qual é a sua pegada, né? Qual é o seu impacto no meio ambiente, ok? E o que essa pegada aí leva em consideração, tá? Várias coisinhas que eu já expliquei aí na última aula, eu vou falar rapidamente, né? O carbono, né? Carbono aí é gerado pela queima, né, de combustíveis fósseis, né? De atividades industriais, né, a queimada de florestas, tudo isso lança carbono na atmosfera. Sendo que os seres vivos, né, os seres produtores, que são os vegetais, eles têm um baita de um trabalho para captar carbono da atmosfera, né, através da fotossíntese. Eles captam o carbono, utilizam ali nos seus processos e fixam esse carbono. E nós estamos fazendo o contrário, lançando mais carbono na atmosfera, e isso causa um desequilíbrio, né, nos ecossistemas. Áreas de cultivo, o quanto que a gente precisa de cultivar na agricultura para suprir a população mundial de alimentos, né, tanto de grãos, de frutos, de criação de animais, né? Por exemplo, florestas, né, a gente tem florestas aí e pastagens a seguir. Então, todos esses pontos, né, são levados em consideração no cálculo da pegada ecológica, né? Quando a gente suprime essas florestas, né, em um lugar da floresta coloca pastagem, né, para colocar ligado, pode ser um bovino, caprino, né, seja qual for a criação de animal, você está comprometendo aquele local que antes captava uma quantidade X de carbono, né, devido à sua variabilidade de vegetação, e depois, quando você instala, né, na área que é instalada a pastagem, tem geralmente pastos, são gramíneas, né, para alimentação animal, então você diminui muito a captação de carbono da atmosfera, né? Então, causando aí um impacto severo, uma diferença aí, né? As florestas eu não preciso nem mencionar, né? Que são elas que são as grandes responsáveis pela captura de carbono, né? Grande processo de fotossíntese, e são imprescindíveis aí, importantíssimas para o equilíbrio, né, térmico, climático do planeta, mas nós vamos falar disso mais adiante. A maior parte do oxigênio produzido aqui no nosso planeta vem dos oceanos, né? Que são produzidos pelas bactérias, as cianobactérias que fazem aí a fotossíntese. Então, se nós poluímos o mar também, né, com rejeitos, resíduos jogados no mar, a produtividade desse oxigênio fica seriamente comprometida. Continuando aí, áreas construídas, né? Então, se eu construo muitas cidades, né, um adensamento populacional muito grande, eu ocupo lugares que antes pertenciam a algum tipo de bioma, uma floresta, um campo, né? Então, dificultando novamente aí esses processos biogeoquímicos de acontecerem. E o que acontece? Áreas construídas são necessários muitos insumos, recursos para manter essa área, ou seja, mineração para extrair do solo da terra cimento, areia, ferro, tudo para construir, né, essas cidades, né? Precisamos ali mais pastagens e mais áreas de cultivo para alimentar essa população que vive nessa cidade adensada, né? Água, demanda por água, né? Em química vocês vão ver aí com a professora Somaia, a pegada hídrica, a demanda por água aí é extremamente severa, né? Porque aí você tem que distribuir água para a população local da cidade, comércio, indústria, né? Então, a demanda por água é muito longa. Por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo, né, boa parte do recurso hídrico, da água consumida aqui na região metropolitana vem do Complexo Cantareira, né? Fica ali na região de Bragança Paulista,
né? Extrema já fica ali no estado de Minas Gerais. Então, os córregos, os rios que abastecem esse complexo Cantareira, que é um sistema de algumas represas, elas vêm ali uma boa parte do estado do sul de Minas Gerais, sul do estado de Minas Gerais, na região de Extrema, Camanducaia ali, né? Então, se aquelas regiões não preservarem ali o solo, a mata, não tem infiltração de água no solo, não tem formação de lençol freático, aí não abastece os rios que desaguam na represa. E nós ficaremos sem água aqui. É um efeito em cadeia, né? Existem projetos bem bacanas ali na cidade de Extrema, né, que eles falam que é plantando água, que eles reflorestaram vários lugares próximos às nascentes, né, e os córregos que vão abastecer a represa, mas é assunto aí já para uma outra ocasião. E estoques pesqueiros, né? Boa parte da população mundial aí necessita de peixes, a gente consome peixes aí na nossa alimentação, né? E esses ecossistemas marinhos, esses biomas marinhos, eles devem estar saudáveis, tá? Porque lembram que a gente comentou aí da bioacumulação, né? Porque se esse mar, né? Se a sujeira proveniente das indústrias, do esgoto, é carregada através dos rios, que desaguam no mar, contaminam esses peixes, né? Contaminam ali, sufocam corais. Então, existe um efeito ali em cadeia que é muito sério. Lembra quando eu falei que a maior parte do oxigênio que respiramos é proveniente dos oceanos? Né? Vamos continuar, que eu tenho muito aqui para passar para vocês, né? Vamos falar rapidamente aí o que pode influenciar, né, nessa pegada ecológica, o que nós podemos fazer, algumas medidas que podemos tomar quanto à nossa alimentação, nossos hábitos, nosso consumo, moradia, transporte, né? Então, a gente tem que adotar um estilo de vida mais sustentável, mas não é porque está na moda, é porque é questão de sobrevivência mesmo, né, para garantir nosso estilo de vida, né, as próximas gerações. Não é só garantir recursos para mim, né? Mas são das pessoas que vão vir nas próximas décadas aí, tá? Alimentação, evite produtos industrializados e o desperdício de alimentos. Quando a gente fala evitar produtos industrializados, são aqueles congelados que a gente compra, aqueles hambúrgueres, né? Aqueles embutidos, né? Todo nutricionista, né, além de ser mais ambientalmente adequado, é mais saudável para você, para nós, né? Todo nutricionista fala assim, né, desembale menos e descasque mais. Dê preferência para alimentos frescos, se você tiver condição, né? Frutas, verduras, legumes. Se você for fazer uma feira, né, junta um pessoal para comprar aí mais barato em algum lugar, né, para você ter mais acesso a alimentos frescos do que industrializados. Além de utilizarem muito mais recursos para serem produzidos, entre água, né, todo aquele plástico para as embalagens, alumínio, vidro, né, ele não é tão saudável quanto o alimento, né? Aliás, né, bem menos saudável, né? Muitos contêm uma quantidade absurda de sódio, de conservantes aí, que não são interessantes aí para a nossa saúde. E o desperdício de alimento, né? Não preciso nem falar. Procure consumir ali, pegar o que você vai consumir. Hábitos. Repense sua moradia, seu lazer, seu consumo e sua locomoção. Né? Na sua casa, né? Como são as lâmpadas? Né? São as incandescentes ainda? LED? Né? Então veja, tem alguns aparelhos ali que são mais econômicos, né? Não deixe sua geladeira muito tempo aberta, aquilo consome energia. Se você não está utilizando um aparelho, uma televisão, né, um som, retire-o da tomada. Mesmo que ele esteja desligado, a energia continua circulando ali dentro do sistema do aparelho. Isso consome energia, tá? Locomoção, de preferência, se você tiver condições, transporte público, bicicleta, caminhada. Esses dois últimos são até mais saudáveis, né? Ajuda a manter a saúde, tá? Consumo. Evite substituir aparelhos de alta tecnologia sem necessidade, ok? Tá? De qualquer forma, sempre vai surgir um celular mais novo, com uma câmera melhor, com um computador com mais memória,
Mas procure organizar ali o seu consumo de forma que, se você tiver condições, é claro, de comprar um aparelho um pouco mais de qualidade, que ele dure mais tempo, para você não substituir consecutivamente, né? Porque todos esses metais, existem metais pesados, né? Por exemplo, nas baterias, vai vidro, vai plástico. É muito insumo para produzir um aparelho, né? Fora a água utilizada em todo o processo, ok? E reduz o consumo de descartáveis, eu comentei do copinho, né? Tem alguns descartáveis que a qualidade é tão ruim que fica inviável, fica mais caro aí fazer a reciclagem do que comprar um novo, né? Moradia, identifique se há vazamentos em sua casa ou bairro. Gente, boa parte, né, da água que consumimos, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas uma porcentagem grande aí que a gente viu em uma outra aula, se perde aí pela tubulação, né, devido a vazamentos. Então dá uma olhadinha aí para ver se tem algum vazamento de água, né? Se você for projetar uma casa, se mudar para uma casa, veja se ela tem bastante entrada de luz, para você não ficar acendendo a luz sem necessidade, tem uma boa circulação de ar, para você não ter necessidade de usar um ventilador, ar-condicionado. Isso é uma questão de projeto, né? E um transporte sustentável deve levar o máximo de carga gastando o mínimo, ou seja, o bom e velho ônibus, trem, metrô, tá? Os hábitos sustentáveis, meu povo. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram metas aí elaboradas pela ONU, né? São 17 objetivos interconectados em 169 metas. Para que é isso, né? Eles abordam os principais desafios do desenvolvimento enfrentado por pessoas, tá? Então ele fala aí de moradia, né? De justiça social, tá? Fome zero, erradicação da pobreza, tá? Água, né? Acesso à água de qualidade, vida terrestre, vida marinha, indústria, né? E inovação em infraestrutura, água potável e saneamento, igualdade de gênero, são várias metas aí de extrema importância que os países que seguem, signatários da ONU, né, inclusive o Brasil, se comprometeram a assinar e a colocar em prática, tá? E se esses objetivos, eles entrarem em vigor em 2015, não é? E a meta vai até 2030, ok? E quem deve, por exemplo, seguir ou adotar medidas de desenvolvimento sustentável? São só as empresas, os governos, as pessoas, toda a sociedade, ok? Por exemplo, numa indústria têxtil, se a gente olhar a meta número 6, aí, água potável e saneamento, eles devem ter aí um plano de reuso, né, dessa água, reaproveitamento dessa água, uma responsabilidade com essa água, porque a indústria têxtil, eu já comentei algumas vezes, eu dou só um exemplo, existem outras, né? A utilização de água é muito grande, né? Vocês já devem ter ouvido falar o quanto de água é necessário para produzir uma calça jeans, né? Que bom que, né, se você tiver cuidado, a calça jeans pode durar muitos anos, tá? Continuando aqui, eu coloquei um exemplo de uma das metas, né? Fome zero e agricultura sustentável. Nós temos a meta da ONU e uma meta específica para o Brasil, né? Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres, as pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos mais seguros, né, nutritivos e suficientes durante o ano todo. Então, esses países devem aí fomentar uma agricultura sustentável que contemple, né, esse alimento chegar a todas as pessoas, que as pessoas tenham condições ou de cultivar esse alimento ou de adquirir esse alimento de alguma forma, né? E para o Brasil, né, erradicar a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, idosos, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante o ano todo. Do que significa isso, né? Nós temos alimentos que são ou nativos do Brasil ou facilmente cultivados no Brasil,
né? E também existe uma variação aí cultural de região para região. Incentivar, né, essa cultura regional, né, de cada local aos alimentos que são mais fáceis de cultivo ali. Por exemplo, a mandioca, dá praticamente em quase todo o Brasil, né? Nós temos o açaí, o nosso tradicional arroz e feijão, que é um alimento de norte a sul, né? Tem gente que gosta mais de feijão preto, tem gente que gosta mais de feijão carioca. Então, incentivar aí a culinária regional para as pessoas cultivarem um alimento que tenha mais acesso, né? Por exemplo, se eu quero comer uma pera, né? Puxa, eu gosto de pera, mas na minha região não dá pera. Né? Não tenho pera, se eu for comprar pera no mercado é muito caro, fica inviável para mim. Mas tem o jabuticaba, né? Aí você vai lá e se alimenta da jabuticaba, né? Tem locais assim que o pessoal gosta mais de comer polenta, né? Que é feita ali do milho e tal. Por exemplo, sul, sudeste, o pessoal gosta bastante de polenta. Já em outras regiões é outro alimento, né? Tem o piqui e tal. Então, estimular aí essa regionalidade na alimentação porque fica mais fácil, né? Senão a gente quer, às vezes, um alimento de um outro local e fica inviável, ok? Continuando, nós vamos entrar aí de novo e dar uma retomada nas políticas nacionais de resíduos sólidos, né? Comentamos na aula aí sobre o ciclo de vida de um produto, né? Que são uma série de etapas que envolve o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas, insumos e o processo produtivo de consumo e disposição final. Utilizamos como exemplo aí uma garrafa PET, né? Mas a gente poderia usar qualquer coisa, qualquer objeto, uma garrafa de vidro, roupa, um alimento, né? Qualquer coisa, mas só para exemplificar o quão longo é esse percurso, né? Na aula anterior eu expliquei mais detalhadamente, hoje vamos ver mais rapidamente. Né? Ou seja, eu preciso de recursos naturais ou a matéria-prima. No caso da maior parte das garrafas PETs, né, elas são derivadas de petróleo. Esse petróleo deve ser minerado, né, passar por um processo de industrialização e beneficiamento, né, para esse petróleo já beneficiado ser mandado para a fabricação da tal garrafa PET. Né? Nesse processo só da extração até a fabricação já utilizou aí muitos insumos, água, né? Teve que ser transportado ou por caminhão ou por trem, né? Teve que ser retirado aí do local. Aí vai lá, fabrica lá fardos e fardos de garrafa PET. Essa garrafa ela deve ser transportada, que também tem outro custo, distribuída, vendida. E na hora que chega na sua mão, né, do consumidor, para uso, nós temos que ter essa consciência de que ela passou por todo esse processo e que esse processo teve um custo financeiro e ambiental alto. Então, tomou lá o suquinho que veio dentro da garrafa PET, o que eu posso fazer? Eu posso reaproveitar para levar minha água para a escola? Pode, né? Posso fazer um vasinho de planta? Pode. Né? Não vou utilizar mais, né? Eu vou jogar fora. Então, separa, né? E manda para reciclagem. Se é na sua casa, separa da sua casa o que pode ser reciclado e o que não pode. Se for na escola, coloca na lixeira, dispõe na lixeira dos reciclados. Rua não é lixo, calçada não é lixo, né? Nós temos que dispor ali no local correto. Lembre-se que o mar, né? O mar começa na calçada, né? Porque você joga a garrafinha fora, chove, ela rola, vai pelo bueiro, cai no sistema de esgoto. Se ele não tiver tratamento, vai desaguar lá num rio e esse rio ele vai, né? Desaguar ali no mar. Aí você vai ver a tartaruguinha marinha tentando morder a sua garrafinha de plástico e você vai ficar muito triste com isso, né? Continuando aí, coleta seletiva, né? Nós vemos aí essas lixeiras, né, separadinhas aí por papel, plástico, né, orgânico e metal ali no metrô, em locais públicos, né? E às vezes as pessoas não se atentam muito, né? E coloca ali o copinho de plástico no metal, a casca de banana no vidro, e isso não é interessante, a gente deve se atentar, lembrando daquele exemplo lá, quando nós conhecemos o Japão, né, aquela usina que
de lixo, né? Que os japoneses separam todo o lixo. O que não pode ser reciclado é queimado e fornece energia elétrica para a população local, o que é bastante interessante. No nosso caso, a maioria das vezes vai ali para o aterro sanitário, o que não pode ser reciclado e o que pode, algumas cooperativas ali ou a própria prefeitura separa para a reciclagem. E quais são as vantagens, né? Você apoia as cooperativas, isso é fonte de renda para as pessoas que vivem disso, né? Eles nos prestam um serviço ali muito importante, tá? Redução dos impactos no meio ambiente. Por que essa redução dos impactos ao meio ambiente? Porque eu estou deixando de extrair mais recursos da natureza, né? Eu estou reaproveitando ali o material, tá? Então eu deixo de te retirar da natureza, tá? E incentiva a educação ambiental por meio de coleta seletiva, ou seja, se todos nós nos conscientizarmos disso, todos nós seremos beneficiados, né? Mas uma andorinha não faz verão, tá? Então é importante que todos aí, aos poucos, aprendam pelo menos a separar o que é possível reciclar do que não é possível reciclar, ok? Do que é orgânico, do que é embalagem. É muito simples fazer isso em casa, ok? Vamos passar adiante. Tá? Desenvolvimento sustentável, isso nos remete, né? nos lembra ali aos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, ou seja, né? Eu tenho que ter suprimentos para mim, insumos para mim, mas sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras, ou seja, eu acabar com tudo e não pensar no futuro não vale, né? Aqui nós temos o gráfico aí dos 5 elementos para o alcance do desenvolvimento sustentável, né? A gente sempre pensa aí em aliar todas as vertentes, né? O desenvolvimento econômico, né? O apoio social e a preservação ambiental, tá? Como, né? Trazendo prosperidade às pessoas, né? Preservando os recursos do planeta, né? Vivemos em um só. Tá? A paz entre os povos e as pessoas, promover a paz e a parceria. Nós não fazemos nada sozinho, né? É parceria da população, a comunidade toda, com os órgãos governamentais, com ONGs, vale tudo, toda ajuda é bem aceita, tá? Lembra aquele velho ditado? Várias cabeças pensam melhor do que uma, tá? E a capacidade de realização para que esses objetivos sejam alcançados, ele aumenta bastante, tá? Continuando, princípios e objetivos da ecoeficiência. Eu comentei muito rapidamente ali na aula anterior, né? Mediante a compatibilização entre o fornecimento, preços competitivos, bens e serviços qualificados para satisfação às necessidades humanas que tragam qualidade de vida e redução do impacto ambiental, do consumo de recursos naturais a um nível mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada, ou seja, é o que está presente ali na lei. Mas o que significa de fato, né? Ou seja, o produto, né, ele tem que atender a necessidade da população e tem que ter um custo acessível, né? E não pode gerar muito impacto ambiental, tá? Outra coisa, as pessoas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas com a origem desse produto, com a matéria-prima desse produto. Ele utilizou o trabalho análogo à escravidão em algum local, né? Esse produto me atende, ok? Ele é biodegradável? Então tem várias questões aí que são levadas em consideração para ser um produto ecoeficiente, né? E na próxima aula nós vamos entrar ali no nosso plano de ação, tá? Vamos ver como nós vamos realizar o nosso plano de ação, por que fazer, onde fazer, ou seja, o nosso projetinho. No caso aqui da nossa habilidade, nós vamos trabalhar com horta caseira, ok? Então nós temos que planejar para que essa horta dê certo, né? Bom, pessoal, nossa aula está no fim. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma avaliada aí na aula. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.